Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula. E agora vamos falar sobre como criar novos hábitos. Primeiro você tem que entender, se eu quero criar novos hábitos, eu tenho que desinstalar os hábitos velhos, os hábitos antigos, os hábitos que foram instalados de forma errada, porque todo mundo, não tem como ela falar, qualquer pessoa, não tem como ela falar que ela não tem hábitos. Tem pessoas que têm o hábito de procrastinar. Tem pessoas que têm o hábito de enrolar. Tem pessoas que têm o hábito de deixar para depois. Como, por outro lado, existem pessoas que têm o hábito de acordar cedo, o hábito de colocar em prática a leitura diária matinal. Tem pessoas que têm o hábito de colocar em prática o cuidado com a sua saúde física e mental. Então, hábitos instalados, todos nós temos. Agora, o que eu quero trazer clareza para você, quais são os hábitos que você instalou durante toda a sua vida até esse momento. Então, quero deixar aqui com você 5 dicas que, se você estiver instalado hábitos ruins que estão te prejudicando, que faz você ter uma rotina ruim, que não permite que você tenha produtividade no seu dia a dia. Talvez lá atrás você já foi uma pessoa mais produtiva, você já foi uma pessoa mais ativa, e depois de um tempo para cá, você começou a instalar hábitos ruins. Então, observe o seguinte: quando que esses hábitos ruins se instalaram na sua vida? Foi quando você entrou para um determinado grupo de WhatsApp? Foi quando você baixou um determinado aplicativo? Foi quando você passou a ter o Wi-Fi na sua casa? Porque tem pessoas que ela tinham um hábito, uma rotina saudável, e de repente, de um tempo para cá, ou em alguma dessas fases, em algum momento que talvez alguma coisa ficou boa para ela, ela, ao invés de usar isso a favor dela e continuar multiplicando o talento, continuar avançando, talvez se tornou uma trava. Tem pessoas que antes da internet, elas não tinham vício de pornografia, por exemplo. Depois da internet, ficaram viciadas. Tem pessoas que não tinham a internet, não tinham o vício de passar uma noite inteira somente jogando jogos. E de um tempo para cá, essas pessoas agora não fazem outra coisa a não ser ficar jogando jogos e vão até 7, 8 horas da manhã do dia seguinte, jogando com pessoas de vários países ao mesmo tempo. Então pare para pensar. Hábitos, eles podem ser instalado ou desinstalado. E como é que eu desinstalo um hábito, Tiago? Você desinstala um hábito, primeiro, quando você reconhece. Segundo, quando você busca orientação e conhecimento para poder desinstalar esse hábito. Então, por exemplo, você está acima do peso. Você vai ter que desinstalar o hábito de comer fora de horário, comer coisas carregadas, pesadas, que faz você ganhar peso. Então não adianta somente eu saber da situação e não fazer nada para que aquilo mude. A partir do momento que eu tenho a informação, eu preciso colocar em prática e começar a cortar os velhos hábitos. Eu quero deixar aqui algumas dicas. Primeira, desenvolva micro hábitos. Se você quer começar, por exemplo, a correr, não quer dizer que, se você está um ano parado, amanhã, se você botar o seu tênis para poder correr, você já vai começar correndo. De repente você vai começar a primeira semana caminhando, a segunda você já vai caminhar e correr, na terceira você já está correndo ali no trotezinho, e na quarta você já está correndo num ritmo muito melhor. A diferença é que as pessoas não querem ter a paciência no desenvolvimento desses pequenos micro hábitos para depois realmente criar o hábito saudável de aquilo se tornar rotina no dia a dia dela. Então, entenda, os micro hábitos é para que você dê o comando para o seu inconsciente de que agora está sendo instalado um novo hábito, a partir do momento que você está praticando. O segundo é: desenvolva uma rotina positiva. Se você talvez tenha uma rotina desgastante, emocionalmente falando, se você não faz uma agenda, por exemplo, de uma rotina que você vai seguir diariamente, você vai chegar no final do dia tendo feito 2, 3 coisas, quando na verdade você tinha 10, 15 coisas para serem resolvidas. Isso não estou dizendo que você vai passar o dia inteiro ocupado resolvendo situações. Mas existem aqueles dias que tem situações que você não pode adiar, que você não pode deixar para depois. Então, sem uma rotina positiva,
Quando você não faz uma coisa no determinado horário, então aquele horário que seria o horário do treino, aí você vai ter que fazer essa coisa que é chata. Aquele horário que era o horário da família, agora você vai substituir pelo horário do treino. E aí a sua rotina fica bagunçada e os desencontros acabam realmente minando a sua força, a sua energia, porque você vai ver que a sua rotina não está sendo uma rotina positiva. Então, a partir do momento que você organizou, determinou os horários para fazer determinadas coisas, você vai ter uma rotina muito mais produtiva e saudável. A terceira, estabeleça com frequência de repetição. Tem pessoas que elas pensam que pelo fato de elas terem feito, por exemplo, hoje na academia, 20 minutos de corrida, quer dizer que só uma semana já é o suficiente para ela perder 10 quilos. E quando chega na semana seguinte, ela fala: hoje eu não vou fazer esteira, não. Hoje eu não vou pegar aquele peso, não. Hoje eu não preciso fazer aquilo. Imagina você querendo fazer um bolo e você não quer seguir uma receita. No final, você, ao invés de ter um bolo, você vai ter um tijolo. Por quê? Porque você está fugindo da receita. Então é a mesma coisa, tem pessoas que elas não querem repetir os pequenos micro-hábitos que ela deu início porque aparentemente é chato, aparentemente não está gerando resultado. Pode, talvez, fisicamente, por exemplo, se é o caso da saúde, não aparentar grandes resultados, mas mentalmente você está criando esse hábito e dando comando para o teu inconsciente de que a partir dessa data X você não vai procrastinar mais, você não vai adiar mais, você não vai fazer as coisas atropelando outras, que agora você se tornou uma pessoa de fato organizada. Então, a repetição vai gerar uma grande consequência de acúmulo de pequenos micro resultados para que você jamais desista ou pare no meio do caminho. Quarto, volte ao objetivo central, mesmo depois de falhar. Tem pessoas que em alguma fase, por exemplo, ela estava montando um negócio, estava animada e de repente acabou o dinheiro para finalizar aquilo que ela começou. E nesse momento, ao invés de ela buscar recurso, não só externo, mas principalmente o interno, elas acabam desistindo, abrindo mão daquela meta, objetivo ou sonho, porque elas não tiveram um equilíbrio emocional de respirar fundo. Talvez elas tiveram uma noite ruim, um dia ruim, e elas jogam tudo para o alto, como se aquele dia nunca fosse passar. Então, entender que todos nós temos fases difíceis e entender que em algum momento talvez a gente possa falhar em uma determinada decisão ou escolha é entender que somos seres humanos. E a partir do momento que você entende que você é um ser humano e você se permite sim falhar, você se permite errar, você vê muito isso em decisões de futebol, por exemplo, aquele jogador que você tanto é fã, que você gosta muito, numa final de Copa do Mundo, ele perdeu o pênalti. Aquele lutador que você admira, que você gosta do trabalho dele, e de repente, nos primeiros 30 segundos ou 1 minuto de luta, ele perder a luta. Enfim, em algum momento todos nós vamos falhar. Agora, o que você não pode é se tornar uma pessoa que fique prostrada diante daquela falha, daquele erro que aconteceu. Olhe para aquilo tudo que aconteceu, tire boas lições, enxugue esse lixo emocional e jogue para fora e siga em frente, continuando aplicando os pequenos micro-hábitos para que, dentro de um bom tempo, você consiga instalar novos hábitos na sua vida. Compreenda o seguinte, que tudo é a carga horária que você vai investir para que haja esse desenvolvimento interno e a instalação desse novo drive mental e que você agora vai se tornar uma pessoa de hábitos saudáveis se você não desistir na metade do caminho. Te aguardo na próxima aula.